Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, no nosso livro de produção de texto. Nós paramos na página 167, tá? Leia a seguir um verbete de dicionário. O verbete é a palavrinha dentro do dicionário e suas acepções, seus sentidos, seus significados e emprego em algumas frases, tá? Claro que a gente sabe que a maioria das pessoas busca no dicionário a grafia da palavra, mas não é apenas isso que a gente encontra, tá? A gente pode encontrar, ó, a separação silábica, a origem da palavra, a classe gramatical, os sentidos atribuídos a essa palavra, o plural dessa palavra, tá? Então, são muitas informações que nós podemos encontrar. Então, eu tenho aí o verbete linguagem, tá? Uso de voz e de outros sons que se articulam formando palavras, as quais podem articular-se em frases maiores, para expressão e comunicação entre pessoas. A forma de expressão pela linguagem ou pela sua representação escrita, e que é própria de um indivíduo, um grupo, uma classe, tá? E terceira acepção, vocabulário, palavreado, plural, linguagens, de programação, conjunto de instruções e regras de composição e encadeamento por meio do qual se representam ações executáveis por um computador, tá? Então, esses numerozinhos aqui apresentam os sentidos atribuídos a essa palavra, o que a gente chama de acepções, tá? Com que intenção as pessoas consultam um dicionário? Como eu disse lá no início, essa consulta inicial é para procurar o significado de uma palavra e consultar a grafia correta dessa palavra, desse vocábulo, tá? Que informações o leitor pode encontrar nesse verbete de dicionário? A separação silábica, né, da palavra, como a gente viu aqui, ó, tá? A origem etimológica dessa palavra, a classe gramatical é um substantivo feminino, as diferentes acepções do vocábulo e o plural da palavra, tá? Em um verbete podem aparecer diferentes significados, acepções, de uma mesma palavra. De que forma é definido qual dos significados é o mais adequado para determinada situação? Então, para eu saber qual significado é o mais adequado em determinada situação, eu devo analisar o contexto em que a palavra aparece, tá? O verbete de dicionário é um gênero textual que expõe ao leitor informações sobre uma determinada palavra, de modo a ampliar os conhecimentos que ele possui. Dessa forma, são recorrentes o uso de definições, enumerações e citações. Em textos cujo objetivo é expor o assunto sem opinar sobre ele, a tipologia textual predominante é o expor. Nessa tipologia predominam ainda as sequências textuais, explicitamente explicativas, tá? Então, esse é o exemplo do verbete de dicionário. Agora a gente vai ver um exemplo do tipo narrar, da tipologia narrar, ou seja, contar uma história, tá? Dom Quixote. Lívio tinha 4 anos e não sabia ainda ler. Se pelo menos eu tivesse uns brinquedos legais. Foi até a cozinha, abriu o armário embaixo da pia, do meio das panelas, apareceu um homenzinho. Lívio, vamos brincar? Lívio disse que sim. O homenzinho para Lívio,
o homenzinho deu para Lívio uma tampa de panela. Segure isso, é um escudo. Foi buscar numa gaveta uma colher de pau. Tome a sua espada, meu rapaz. Uma panela pequena serviu direitinho na cabeça de Lívio. Pronto, esse será o seu elmo. Elmo? É, uma espécie de capacete, coragem, pronto para a batalha? Faltava o cavalo. Uma vassoura na área de serviço deu conta do recado. Lívio levou a maior bronca quando quis acertar o ventilador com a colher de pau. Estava brincando que era um gigante, mamãe. Foi o homenzinho que disse. Mas àquela altura, o homenzinho já tinha se escondido no meio de uns livros na estante da sala. O nome do homenzinho, você sabe, era Dom Quixote. Nesse texto, as emoções de Lívio com Dom Quixote são divididas com o leitor. Qual acontecimento do texto mais lhe chamou a atenção? Eu fiquei impressionada com a questão da imaginação, né? De usar os objetos, a panela, a vassoura, né? Como se ele fosse um cavaleiro, tá? Essa história é construída de modo a criar um clima de fantasia, sonho. Que elementos no texto ajudam a construir esse clima? O aparecimento do homenzinho, do Dom Quixote, né? A utilização dos objetos de cozinha como instrumentos de defesa e de aventuras. Identifique no texto alguns elementos que ajudam na construção da narrativa. Narrador. A história é contada por um narrador observador, aquele que apenas observa a história, tá? Os personagens é o Lívio, né, o Dom Quixote, e a mãe de Lívio. O espaço é a casa de Lívio. E o tempo? Não é especificado exatamente em qual tempo os fatos ocorreram, tá? E o enredo? Qual é o enredo dessa história? Lívio, um menino de 4 anos, queria brincar, mas não tinha brinquedos legais. Até perceber, com a ajuda do personagem Dom Quixote, que os utensílios domésticos de sua cozinha podiam se tornar brinquedos se ele usasse a imaginação. Tá bom? O mini conto lido é um texto ficcional, ou seja, de ficção, por meio do qual a história é contada, apresentando os elementos da narrativa. Assim, a tipologia textual predominante é o narrar. Essa tipologia pressupõe uma sequência de acontecimentos, localizados no tempo da narrativa, e entre os quais ocorre uma relação de causa e consequência. O narrar está relacionado à cultura literária ficcional. De uma forma geral, os textos narrativos apresentam os seguintes elementos: o narrador, personagem, tempo, espaço e enredo, tá? Então, eu tenho todos esses elementos aí. Ao contar uma história, eu vou sempre ter um narrador, porque o narrador é quem conta a história, tá? O personagem. Eu tenho o tempo, né? O espaço onde se passa essa história e o enredo, que é mais ou menos o resumo do que é essa história, tá bom? Ó, agora a gente vai ver o descrever, tá? A descrição na próxima página. Ó, então eu vou deixar como sugestão de atividade a página 170. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.